curso de teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo. Nós estamos num polo também da nossa faculdade. Sim, senhor. E a matéria é teontologia, é o estudo sobre Deus, e o assunto é a Trindade, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela é uma revelação do Novo Testamento, tá bem? É o Novo Testamento quem revela a doutrina da Trindade. É neotestamentária, portanto, é uma doutrina cristã. Você tem a Bíblia, que é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e a Bíblia, que é o Novo Testamento. Então, a Bíblia do Velho Testamento é a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento é a Bíblia cristã. A doutrina da Trindade é uma revelação para os cristãos, para o Novo Testamento. E é a partir da leitura de Mateus, Marcos, e Lucas e João que começa a se falar sobre a divindade de Jesus. É a partir da leitura do Novo Testamento que Jesus ele é apresentado como Filho de Deus. Você pode pegar aí, Marcos capítulo 1. Lê por gentileza aí, o versículo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1. Pode ler em voz alta. Marcos 1:1. Pode ler. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. Então Marcos, que é o primeiro evangelista a escrever, ele escreveu esse evangelho aí mais ou menos uns 15 anos depois que Jesus já tinha ido para o céu, e 15 anos depois eles já sabiam que Jesus era Deus. Eles sabiam, não tinham dúvida, os apóstolos não tinham dúvida de que Jesus ele é o Filho de Deus. O que acontece? Acontece que Filho de Deus, como nós lemos aqui, ó, Filho de Deus, é um título messiânico. Só o Messias poderia ser chamado de Filho de Deus. Lá no Velho Testamento, a expressão Filho de Deus é Bnei Elohim. Para os anjos são chamados de filhos de Deus. Os anjos, seres espirituais que não pertencem a essa dispensação, não são humanos. Então eles são chamados de filhos de Deus. E aí chega o Senhor Jesus. Quando chega o Senhor Jesus, ele começa a ser chamado Filho de Deus. E isso deixa os judeus cabreiros. Não, isso aqui é um título messiânico. Só o Cristo poderá ser chamado de Filho de Deus. Porque para ser Filho de Deus tem que ter a natureza de Deus. Quem tem a natureza de Deus? Os anjos. Quem mais tem a natureza de Deus? Ninguém, só os anjos. Mas qual que é a natureza que os anjos têm? Eles são deuses? Eles são chamados de deuses, sim. Deus, que a palavra Elohim, no hebraico, que vocês veem aqui, ó, Elohim significa deuses. Deuses, eles são tratados como sendo Deus. Não Deus onipotente, não Deus onipresente, não Deus onisciente, mas filhos de Deus, portanto, deuses, sim. O livro dos Salmos fala que nós que nos alimentamos pela palavra de Deus, a Bíblia diz, vós sois deuses. Jesus usou esse texto. Vocês nunca leram nas Escrituras, que a Escritura diz, vós sois deuses? Aí Jesus argumenta dizendo, se a Escritura chamou aos homens que ouvem a palavra de Deus, de deuses, qual é o escândalo que vocês têm ao fato de eu ter o título de Filho de Deus? Porque eu sou Filho de Deus, eu vim do Pai, eu vim diretamente do Pai. Aí começou os judeus ficarem enfurecidos, porque Jesus fazia-se igual ao Pai, portanto, ele se fazia Deus também. Ele se apresentava como Deus. Isso está no Evangelho de João. É Jesus que começou a falar sobre a sua natureza divina. Jesus tem duas naturezas, a gente vai estudar isso aqui melhor em Cristologia, tá bem? Jesus tem duas naturezas, uma que é a natureza dos homens, de homem, humana,
e outra que é a natureza do Pai, divina. Duas naturezas, uma só pessoa. Tem duas naturezas. E a natureza de Deus que está no Senhor Jesus é porque Ele é Deus. Aí você entra numa contradição com quem? Com o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento diz: há um só Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não é o que diz? É o que diz. Agora chega o Senhor Jesus e Ele assume o título de Filho de Deus. Quando os demônios estão na sinagoga e Jesus chega lá, os demônios se manifestam. Aí os demônios falam: bem sei quem és, o Santo de Deus. Outro título que é dado para ele, porque Deus é chamado de Kadosh no Antigo Testamento, e Kadosh é o Santo, o Santo de Deus. Os demônios reconhecem que Jesus tem uma natureza santa, e só quem tem a natureza santa é só Deus. Os demônios reconhecem. Aí o que acontece? O Senhor Jesus ele vai ter na sua divindade revelada, a sua divindade, só que a revelação sobre a divindade de Jesus não é propaganda de pão, de padaria, pão quentinho a toda hora. Não é assim, todo mundo sabe. É uma revelação para os filhos. É uma revelação que vai acontecer igual acontece em Mateus capítulo 16. Se você vê aí, o Senhor Jesus pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Aí o Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou. Não está escrito aqui no letreiro da padaria. Não é coisa assim, propaganda de demônio. Não é um consenso da sociedade. É o Pai quem te revelou. Deus revelou para Pedro que Jesus é o Filho dele. E quando que começou isso aí? Se você pega lá Mateus capítulo 3, o batismo do Senhor Jesus. Se você pega o batismo do Senhor Jesus no livro de Lucas, Jesus desce, certo? Jesus desce no Jordão. Aí quando ele desce no Jordão, ele é batizado, os céus se abrem. O Espírito Santo desce visivelmente de forma de pomba, de forma corpórea de pomba. Aí João e Jesus que estão no Jordão, eles passam por uma experiência espiritual, mística, uma experiência que só os dois perceberam. Não é uma coisa que quem estava lá perto de João não viu o céu aberto, tá bem? Ninguém viu o céu aberto, ninguém ouviu a voz de Deus, só quem ouviu? Jesus e João Batista, só os dois. Aí quando Jesus desceu, que ele foi batizado, os céus se abriram, João viu, e o Espírito Santo desceu, João viu, e aí Deus falou dos céus. E qual é a primeira frase que Deus dá? Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Experiência mística, experiência profética. Só os profetas têm esse tipo de experiência. E uma voz do céu, vindo do céu, fala: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Primeira vez que Deus chamou Jesus de filho, com uma testemunha humana, foi ali, foi no Jordão. Segunda vez que Deus chamou o Senhor Jesus de filho, foi no Monte da Transfiguração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, Mateus capítulo 17, sobe no Monte da Transfiguração. Alguns historiadores dizem que é o Monte Tabor, que tem lá na Palestina. É um monte que não é tão alto assim, mas é um monte. E lá no Monte da Transfiguração, Jesus ele se transfigurou diante dos apóstolos. Quer dizer, aquele corpo que o Senhor Jesus tem lá, depois da ressurreição, que ele disse: Maria, não me toques ainda, porque não subi para o meu Pai, já ressuscitado, aquela glória já está em Jesus antes da morte. Ele já está brilhando antes da morte, porque diz que ele brilhou mais do que a luz do sol ao meio-dia. O monte todo ficou tomado de uma iluminação que não é a iluminação do sol, é a iluminação do céu, não é do sol, é do céu. O céu desceu, ou o monte subiu. Aí naquela transfiguração, Jesus resplandeceu muito. Aí quem aparece? Moisés, que foi morto, que morreu. Deus tomou o corpo de Moisés e o próprio Deus cuidou do sepultamento do corpo dele. O livro de Tiago, de Judas,
diz que foi o arcanjo Miguel quem enterrou o corpo de Moisés, não foi um sepultamento humano, foi o arcanjo Miguel quem escondeu o corpo de Moisés, escondeu o corpo, quer dizer que ele morreu mesmo, morreu. Deus falou do Velho Testamento: Moisés, meu servo, é morto. Então não tem esse negócio de que ele foi transladado vivo, não, ele está morto. E o corpo dele, o arcanjo Miguel, protegeu contra Satanás, porque Satanás foi reivindicar o corpo de Moisés. E quem mais apareceu? Elias. Elias que foi transladado. Elias, sim, Elias passou uma carruagem de fogo, separou Eliseu para um lado, Elias do outro, veio um redemoinho e o homem subiu para o céu. Aí esses dois profetas apareceram: Moisés, que é 500 anos antes de Elias, e o Elias, que é 900 anos antes de Jesus. Dois profetas em duas épocas diferentes foram retirados da onde estavam, aí apareceram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. E Jesus já está glorificado, hein? Com mais quem? Com mais 3 profetas. Então quem que você tem ali no Monte da Transfiguração? No Monte da Transfiguração você tem Moisés, que é a lei, a Bíblia, Elias, que é o profeta, a Bíblia, Velho Testamento, e você tem os 3 apóstolos do Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e Jesus no meio. Na hora que está nessa conversa lá, Pedro reconhece Moisés e Elias, sem nunca ter visto. E por quê? Porque ali é uma cena da ressurreição, a cena da ressurreição dos mortos. E sabe quem é que vai fazer a ressurreição dos mortos? Deus. Deus é que ressuscita os mortos. Só Deus tem poder para ressuscitar os mortos, ninguém mais tem. Só que ali aparece quem? O Moisés, que representa a ressurreição dos mortos, e o Elias, que representa o arrebatamento dos vivos. Arrebatamento e ressurreição dos santos do Velho Testamento, da antiga aliança. E quem que está vivo ali? Os 3 apóstolos. E quem que está no meio deles? Jesus. É a cena da ressurreição, não é uma coisa comum. Nessa hora, quem é que fala? Pedro. Pedro reconheceu Moisés, Pedro reconheceu Elias, sem ter sido apresentado, porque eles estão arrebatados, eles estão em espírito, está passando por uma experiência espiritual. Aí naquela hora o Pedro fala: bom é estarmos aqui, para que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias, dizendo que agora eles estão no Velho Testamento, que é a festa das cabanas. Jesus nem responde, uma voz vem do céu, e a mesma voz que apresentou Jesus para João Batista, a mesma voz apresenta Jesus para quem? Apresenta Jesus para Moisés, que nunca tinha visto Jesus, Elias, que nunca tinha visto Jesus, e para Pedro, Tiago e João, que andavam com o Senhor Jesus, mas só Pedro tinha tido a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Vocês perceberam o que está acontecendo em Mateus 17? O que está acontecendo lá é o mesmo que vai acontecer no dia da volta de Jesus, é o mesmo. Veio uma voz do céu e o Pai apresentou o Filho para os homens, porque ninguém pode conhecer Jesus se o Pai não revelar, é o que diz a Bíblia. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, é o que a Bíblia diz. Por isso que a gente tem aí filmes sobre Jesus, música de Jesus, teatro de Jesus, zombaria de Jesus, crucifixo de Jesus, e as pessoas não conhecem Jesus, porque não é propaganda, é Deus quem apresenta o Filho. Aí lá no alto do Monte da Transfiguração ele pega e fala: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus está feliz com Jesus, não é o menininho Jesus, é o homem Jesus. É o homem, Deus está feliz. E aí Deus pega e fala para Tiago, Pedro e João, para Moisés e para Elias: é ele que vocês têm que ouvir, é ele. Moisés tem que ouvir Jesus, os profetas têm que ouvir Jesus, e os apóstolos têm que ouvir Jesus. E você? Tem que ouvir quem? O Rogério? Vocês têm que ouvir Jesus. Essa sala aqui não pertence ao Rogério nem à Faesp. Essa sala foi montada pela Faesp, ela está sendo aqui apadrinhada pela Assembleia de Deus, mas essa sala é de Jesus.
só vale a pena se for para aprender de Jesus, sobre Jesus. Aí o Pai revela, porque tudo aponta para Jesus. O assunto principal do Pai é o Filho. O assunto principal do Filho é o Pai. Esse é o assunto principal. Qual que é o assunto principal da igreja? Política, guerra, economia, como expulsar um demônio? Isso não é assunto principal. A gente fala sobre isso, mas não é assunto principal. O assunto principal da igreja é Jesus. Como disse o apóstolo Paulo: quando fui ter convosco, nada cuidei entre vós, a não ser falar de Jesus Cristo crucificado. Não é o que Paulo fez? Se Paulo fez isso, se Deus fez isso, por que a gente faz diferente? Aí a terceira vez que o Senhor Jesus é apresentado pelo Pai é no Evangelho de João, quando tinha ali uma controvérsia sobre a ressurreição de Lázaro. Tinha uma controvérsia e o pessoal estava acusando Jesus de charlatanismo, Lázaro de charlatanismo, foi um embuste, foi uma farsa, Lázaro não estava morto coisa nenhuma. Aí estava aquela confusão. Aí veio uma voz do céu e falou com o Senhor Jesus, no meio de todo mundo. Já não é só para João, não é só para Moisés e Elias, é para todo mundo está ali para ouvir. Aí a voz veio do céu e Deus falou: este é o meu filho amado. Deus falou: esse é o meu filho amado. O pessoal ouviu a voz, Deus falando com Jesus. Alguém entendeu Deus falando: esse é o meu filho amado. E outros disseram: um anjo lhe falou. Um anjo lhe falou. E outros entenderam que era só uma trovoada, era só um barulho qualquer. Ficou uma bagunça por ali. Porque depende da revelação. Mesmo que uma voz venha do céu e fale que Jesus é o Filho de Deus, mesmo assim o pessoal fala: não, é um anjo que falou, então é uma trovoada. Aí você pergunta: por quê? Porque nós temos que nascer de novo para ver o reino de Deus pelo lado de dentro. Quem não entrar no reino não vê nada, não enxerga nada, não entende nada. Não ouve a voz. Não ouve a voz. Não ouve porque não nasceu de novo. Nem que eu seja didático com a pessoa, ela não vai crer. Eu estou sendo didático, eu estou mostrando no português da Bíblia, não estou mostrando no grego. Aí a pessoa desconfia da Bíblia, desconfia do pregador e desconfia de Cristo. E quem é Cristo? A Bíblia fala: é o Filho de Deus. Quem é que coloca em dúvida que Jesus é o Filho de Deus? O diabo. O diabo coloca a divindade de Jesus em dúvida. O assunto é trindade, tá bem? É trindade. Quando que começa a doutrina da trindade? Começa com Jesus. É Jesus que vai revelar a sua divindade. Quem desconfia da divindade de Jesus? O diabo. Primeiro dia, Jesus é para o monte da tentação, né? Do deserto. 40 dias ali jejuando, teve fome, aproximou-se dele o tentador e, duvidando, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, querendo criar dúvida no coração de Jesus. A resposta de Jesus: não é de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Bom, Pai do Senhor, querendo colocar dúvidas sobre a divindade de Jesus. E esse modus operandi, tá bem? Esse modus operandi, se as irmãs quiserem sentar aqui, ou se o senhor quiser sentar aqui, tá bem? Chegou espavorido, né? Está meio suave. Esse modus operandi, esse jeito do diabo trabalhar, dá certo. E como que dá certo? Um monte de gente não crê na divindade de Jesus. Tem um monte de gente que não crê que Jesus é o Filho de Deus. Nem Deus falando por 3 vezes. Deus falou por 3 vezes, não adiantou. Os apóstolos começaram a falar. Se você ler lá Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 diz que Jesus ele é declarado Filho de Deus segundo a ressurreição dos mortos. Ele é chamado de Filho de Deus segundo a ressurreição dos mortos. A saudação sempre é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. A
saudação sempre é essa. A bênção pastoral, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja convosco. As pessoas não creem na divindade de Jesus, portanto estão seguindo o modus operandi do diabo, que é desacreditar a divindade de Jesus. Desacreditar. Não creem. Nós somos trinitarianos, não é porque a gente está rivalizando aqui com os unitaristas, sabe? O que é um unitarista? O unitarista é aquele que acredita que só o Pai tem a divindade, só o Pai é Deus. Isso é um unitarista. E o Filho? O Filho, ele é um semideus, e o Espírito Santo uma força ativa. O Espírito Santo não é uma pessoa. Isso aí é um unitarista. Quem é unitarista aqui no Brasil são as testemunhas de Jeová. Não só as testemunhas de Jeová, bem? Você tem aqui unitaristas como o Voz da Verdade. Então o grupo Voz da Verdade, eles são unitaristas também. Eles não creem na doutrina da Trindade. E não sou eu que estou dizendo, eles dizem, tá bem? Você coloca lá Carlos Moisés negando que Jesus, ele tem a sua própria divindade. Eles dizem que Jesus, o Espírito Santo e Deus são três manifestações de Deus e não três pessoas. Quer dizer, no Velho Testamento era o Pai, no Novo Testamento o Pai se transformou no Filho e depois da ressurreição o Filho se transformou no Espírito Santo. Isso aí são unitaristas chamados de modalistas. Vou escrever aqui para vocês, tá? Vou escrever aqui, ó. A doutrina que nós estamos ensinando para os irmãos é sobre a Trindade, tá bem? Na Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, tá? Três pessoas, um Deus. Quem nega a doutrina da Trindade é chamado de unitarista, ó. Unitarista. Também é chamado de unicista, tá? Unicista. E também é chamado de modalista. Ó, modalista. O que é um modalista? É aquele que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, só que é Deus com máscaras diferentes. Máscara do Pai, máscara do Filho e máscara do Espírito Santo. Não três pessoas. Qual que é a dificuldade? Se são três pessoas, o que aconteceu ali no Jordão? Vocês estão aqui no curso de teologia, é assim que a gente aprende a raciocinar. O que dizem os outros? O que aconteceu no Jordão, então? Se são três máscaras. Então o Espírito Santo não desceu em forma corpórea? Não desceu? Então não veio uma voz do céu e falou com Jesus? Então Jesus não desceu na água? Se o Pai agora é o Filho, o que está acontecendo ali? Uma peça de teatro? Uma cena de ventríloco? Jesus é o boneco no colo de Deus? Aí Deus está mexendo a boquinha de Jesus assim, para ele ser o bonequinho de Deus? E o Espírito Santo é chocalho de berço? Você coloca balançando em cima do berço assim? O próprio Jesus disse, né? Eu vou tenho que ir para o Pai para que possa enviar um Consolador, um outro Consolador. O próprio Senhor Jesus, ele começa a falar: se eu não for, ele não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele não disse voltarei, ele disse enviá-lo-ei. Aí quando você nega a doutrina da divindade de Jesus, você começa a negar todo o Novo Testamento. Você nega o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, as cartas do apóstolo Paulo. Você nega o livro de Atos dos Apóstolos, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e fala: apacentai o rebanho de Deus, sobre o qual vocês foram constituídos bispos, porque a igreja de Deus foi comprada com o sangue dele. Diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos e vocês foram resgatados com sangue de Deus. Mas é o sangue do Espírito Santo? Os modalistas dizem sim. Confundem tudo. Agora, se eles estão confusos, como que ele vai orientar o senhor? Me diz. Se os caras com a Bíblia em português
com um texto claro, não conseguem entender, estão confusos, como que eles vão orientar vocês? Como que vai me orientar? Aí Jesus fala, é simples, ô garotão, se um cego guia outro cego, cai todo mundo no buraco. Entendeu? Aí pronto. Como que a gente vai vencer eles? Porque fica difícil vencer o voz da verdade. Sabe por que fica difícil vencer o voz da verdade? Porque as músicas deles são cantadas nas nossas igrejas e todo mundo canta e gosta e sente a presença de Deus. Ou não? Ou é emoção? Aí os teólogos pegam e examinam as letras do grupo Voz da Verdade e examinam as doutrinas, e aí acontece algo parecido com o que acontece com os adventistas do sétimo dia. Porque os adventistas do sétimo dia também negam a divindade de Jesus, confundindo o Senhor Jesus com o arcanjo Miguel. Confundem ele com o arcanjo Miguel. Diminui a divindade de Jesus ao ponto de dizer que se você não guardar o sábado e muitas leis, você também não é salvo. Negou a divindade de Jesus. Só que os adventistas, como eles têm ali os arautos do rei, eles têm ali o grupo Prisma e outras músicas que são tocantes, a gente apazigua a situação e fala que eles são meio irmãos. São meio irmãos, igual o Voz da Verdade, são meio irmãos. E outros que negam a divindade de Jesus, de acordo com a Bíblia diz que quem não tem o Filho não tem o Pai. Não tem como você ter um e não ter outro, porque a Trindade é uma triunidade.